E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio sensacional do Conecta Cristão. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial. Ele que é pastor, doutor em teologia, autor de 6 livros e membro do Conselho Federal de Teólogos e Pastores do Brasil. Seja muito bem-vindo, Murilo Fonseca. Pode se apresentar aí para o nosso público jovem aí que assiste você neste dia. Satisfação, Caio. Quero agradecer a oportunidade. Que Deus possa te abençoar ricamente. Amém. Na sua jornada com Cristo. Quero cumprimentar os nossos ouvintes e desejar que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Deus abençoe grandemente. Amém, em nome de Jesus. E hoje aqui, pessoal, nós vamos falar sobre um tema que é bastante discutido entre teólogos e pastores e que também muita gente tem medo. O tema de hoje é Apocalipse. Eu vou estar fazendo umas perguntas para o nosso convidado e a gente vai bater um papo aqui e trocar uma ideia. Pode ser? Vamos? Murilo, a gente sabe que hoje muitas pessoas têm dificuldade e têm até medo de ler o livro de Apocalipse. Como você explicaria para o nosso público a importância desse livro hoje, a leitura desse livro hoje? As pessoas geralmente elas têm medo, elas carregam um certo receio, até porque o livro do Apocalipse ele é carregado de figuras místicas, de significados muitas vezes obscuros e de uma complexidade para muitos imensa. Mas Apocalipse, o próprio nome, a etimologia da palavra, significa desvelar ou tirar o véu. Então, ao invés de ver o livro do Apocalipse como algo ameaçador, as pessoas deveriam compreender que a mensagem do livro do Apocalipse é, na verdade, libertadora. O livro do Apocalipse, já nos 2 primeiros capítulos, ele vai trazer 15 promessas. 15 promessas belíssimas. E como se não bastasse, nos últimos 2 capítulos do livro, os capítulos 21 e 22, nós temos ali a descrição de uma cidade celestial que Jesus foi nos preparar, que ela é para dizer, no mínimo, indescritível. Então, caro ouvinte, não tenha medo do livro do Apocalipse, porque a mensagem dele não é medo, a mensagem dele é libertação, é paz, é tranquilidade no sacrifício de Cristo na cruz. Excelente. E por que o livro de Apocalipse hoje, eu não conhecia essa etimologia que você falou, que é essa desvendar, que tirar o véu, algo assim. Eu conhecia pela etimologia de revelação. Entendeu? Eu conhecia pela etimologia que deve ser sinônimos as palavras, né? Então por que o livro de Apocalipse hoje ele é chamado de a revelação de Jesus Cristo, como um livro que muita gente enxerga como se fosse o fim do mundo ou algo assim? Na verdade, o livro do Apocalipse, ele não é o fim do mundo. Uhum. Ele é, na verdade, o começo de tudo. Porque aqui a nossa condição é uma condição caída. A condição do homem, com a queda do Éden, é uma condição de ruína, de deterioração. Nós estamos continuamente morrendo. Cada célula do meu corpo, enquanto eu falo, morre. Uhum. As galáxias giram, morrendo. As estrelas explodem, desaparecem. Os planetas colidem. Os asteroides se impactam uns nos outros. Então, todo o universo está, a criação como um todo, como a palavra vai dizer. Um colapso. Exato. Toda a criação pagou o preço de Adão. Então, a criação geme. E o livro do Apocalipse, ele na verdade deveria ser visto como não o fim, mas o começo. E o começo de algo eterno. O começo de uma alegria que nós não temos precedentes. Uhum. A felicidade que o texto nos promete é algo
indescritível, é algo realmente inimaginável. E o termo revelação já aparece no capítulo 1 e verso 1. João ali vai escrever que o livro é a revelação de Jesus Cristo. Por que revelar? Revelar exatamente no sentido de desvelar, de tirar o véu. Porque o Cristo que nós conhecemos aqui foi um Cristo crucificado. Foi um rei que, na verdade, ele se fez servo. Mas, no livro do Apocalipse, já no capítulo de número 1, nós vemos a descrição de Jesus em uma glória do alto céu. Sim, Então, eu percebo isso também na leitura do livro. Exatamente. Então, por que é a revelação de Jesus Cristo? Porque é Cristo realmente revelado em toda a sua grandeza e majestade no que diz respeito ao seu lugar na Trindade. Excelente. E qual você acha que deve ser a postura do cristão ao ler esse livro? A postura de medo ou de esperança? Olha, eu acho que você utilizou a palavra perfeita. Esperança. Porque, vejam, quando João escreve as 7 igrejas, nós temos ali a estrutura básica. Nós temos o capítulo 1, que é uma descrição até da visão que ele teve de Jesus. E já no capítulos 2 e 3, ele entra com a exortação e, ao mesmo tempo, palavras de esperança às 7 igrejas da Ásia, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, nos capítulos 2 e 3, ele vai, inclusive, detalhar as promessas que nos esperam na eternidade. Por exemplo, ao longo do texto, escrevendo as 7 igrejas, ele promete que aquele que vencer receberá a coroa da vida, indicando que viverá para sempre. Aquele que vencer comerá do maná escondido. Aquele que vencer receberá um novo nome. Receberá uma pedra branca com um novo nome escrito e será revelado a ele uma glória que ao homem só é dado pensar. Então, com certeza, o livro do Apocalipse é um livro de esperança, porque ele nos promete um novo universo, onde o Senhor fará um novo céu e uma nova terra, nos devolvendo o Éden. Veja que impressionante. O Gênesis vai trazer um jardim. O homem estava no jardim e nesse jardim havia um rio. Haviam, na verdade, rios, mas ali havia um rio, é descrito na palavra, nos dá a entender que havia um rio ali, e também a árvore da vida. E quando João descreve a visão do Apocalipse, o que é que ele vê? Ele vê exatamente a árvore da vida plantada no meio da cidade de Deus e o rio que corre, que flui de debaixo do trono. Então nós temos ali o Éden perfeito. Se o homem outrora abriu mão de um Éden terreno, ali o Senhor Jesus nos dá um Éden eterno. Então é, na verdade, o Éden em sua máxima expressão. No auge dele. Nos primeiros capítulos a gente vê isso, ele citando essas 7 igrejas, e eu queria entender o que essas 7 igrejas elas representam no livro e como a pessoa que lê entender elas hoje. Entender como elas falam com a gente hoje. Perfeito. O número 7, ele simboliza plenitude. Plenitude, perfeição. A completude, a perfeição. Nesse caso, no que diz respeito às 7 igrejas, ali as palavras ecoam até os dias de hoje. Porque o que João vai dizer? João, ele diz: eu vi o Senhor Jesus vestido de vestes brancas, cingido no peito com um cinto de ouro, a cabeça
e os cabelos brancos como lã branca, e os olhos como chama de fogo. E esse ser angelical, né, que ali na verdade representa o próprio Cristo, ele caminha por entre candelabros. E ele tem à sua destra 7 estrelas. Então são 7 candelabros de ouro, 7 estrelas. Esses candelabros é aquilo que representa as 7 igrejas. Então, o mesmo Cristo que foi visto por João andando entre os 7 candelabros, e esses candelabros são as 7 igrejas, esse mesmo Cristo caminha entre nós. Ele ainda caminha entre os candelabros. Ele ainda caminha, os olhos dele ainda estão fitados às igrejas. Então, porque o número 7 representa a plenitude, na verdade, ecoando pelos séculos, as palavras de João, elas nos alcançam. Porque as 7 igrejas, elas representam a totalidade de todos os ministérios, de todos os tempos. Então, falam diretamente conosco, porque o mesmo Cristo ainda caminha entre nós. Perfeito. E o que eu percebo no livro de Apocalipse é muitos símbolos e interpretações. Como esse livro ele é cheio desse simbolismo, como a gente pode interpretar esses sinais, esses símbolos, sem cair em exagero ou cair em distorções? O interessante é deixarmos a Bíblia explicar a própria Bíblia. Quando, por exemplo, nós lemos sobre os 7 candelabros, os 7 castiçais e as 7 estrelas, o próprio texto vai nos dizer que os 7 candelabros são as 7 igrejas e as 7 estrelas são 7 anjos, que na verdade são homens. Ali não são anjos, seres angelicais, mas são os pastores, os líderes de cada um, o líder, na verdade, de cada uma das 7. Então, 7 igrejas, 7 estrelas, uma estrela para cada igreja, uma estrela para cada candelabro, representando ali o líder da igreja. Então, creio que, respondendo de uma forma mais rápida e objetiva, né, a melhor maneira é deixarmos a Bíblia sola escritura. Deixarmos a Bíblia explicar a própria Bíblia. Perfeito, entendi. E o que eu vejo também, eu passei esses dias lendo, eu vejo muitos números que a gente sabe que a Bíblia trabalha com muito número. Como você falou, o número 7, ele representa essa plenitude, essa perfeição. E Jesus também, conversando com Pedro, ele fala para ele perdoar o inimigo deles, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, o que significa, por exemplo, os números 12, os números 144 mil no livro que a gente vê já no capítulo 7, 144 mil selados? Eu sou matemático, eu sou formado em matemática e eu amo os números. Então, se eu usar alguns termos aqui da área, é por esse motivo. Eu vou começar em escala crescente. Certo. Nós temos, inclusive, o número 3, né, que não foi citado, mas com a sua permissão eu vou... Sim, claro. Né? Nós temos aí o número 3, temos o número 4, temos o número 7, temos o número 12. O próprio número 6 é um número que traz assim, bastante significado. Agora, de todos eles... O 144 é com certeza aquele que traz assim algo muito especial no que diz respeito à própria geometria do tabernáculo no deserto e também dos templos de Jerusalém. Então, o número 3, misteriosamente, né, ele é tido por alguns como a assinatura de Deus. O número 3, ele está presente em muitas coisas. Por exemplo, o tempo, hora, minuto e segundo. A localização, você tem o nome da rua, o número e o bairro. A Bíblia, você vai localizar um texto, você precisa do livro, o capítulo e o versículo. Então, o número 3, ele
se nós ficarmos aqui falando do número 3, nós não vamos sair. Bastante coisa. E a Trindade. Ele é a própria... Pai, isso. Filho, Espírito Santo. Ele é a própria pericorese. Sim. Né? Pericolese, esse termo. Primeira vez que eu ouço ele. Pericorese é um termo que ele foi implementado pelos estudiosos ali para tentar explicar a interpenetração entre Pai, Filho e Espírito Santo. Porque, na verdade, são 3 pessoas que não se misturam. Não há fusão, mas também não há cisão. São 3 pessoas, é a dança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A dança da interpenetração, como que um está no outro, de maneira que 3 sejam um. Em unidade. Porque na verdade as pessoas elas têm uma confusão com a Trindade, porque elas pegam um, somam com um e somam com outro um. E 1 mais 1 mais 1 dá 1. Uhum. Mas experimente, ao invés de somar os uns, multiplicá-los. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são um. São 3 pessoas completamente distintas, mas que estão interconectadas de uma forma que é como Paulo escreve. Hoje nós olhamos e vemos que é como que por um espelho embaçado, mas que lá na eternidade nós vamos poder compreender muita coisa. E a gente vê que Deus gosta da multiplicação, né? A gente vê que tanto lá Jesus, quando estava lá falando no monte, ele multiplicou os pães. Então, acredito que o nosso Deus, ele é o Deus de multiplicar as coisas, entende? Eu gostei muito do termo que você usou. E o que eu percebo, e dúvidas que eu tenho, a gente vê alguns personagens centrais no livro de Apocalipse. Personagens centrais como a besta, como o falso profeta, como o dragão e a mulher fugindo no deserto, certo? Eu queria entender, falei, quem é a besta e qual... E a gente vê um número também, Isso número é muito dito. Interessante. A gente vê um número dito, só que assim, pelo um estudo que eu fiz, muitas pessoas falam que esse número pode estar errado, 666, que é 666. Outros falam que é 616, por conta de um erro de tradução, mas assim, eu quero ver de você que é um estudioso. Esse número é o número certo? E qual o significado do número 66, que aterroriza muita gente esse número? Aterroriza pessoas que não estão no caminho. Isso. Porque a pessoa que lê o livro de Apocalipse, eu acredito, com medo, que foi uma das primeiras pautas que a gente falou, ela é uma pessoa que realmente tem medo do fim chegar, ela não está preparada para o arrebatamento e até para o reino de Deus. Porque a gente tem que ser uma outra pessoa no reino de Deus, como diz, vai dar um outro nome para a gente. A gente tem que ter uma transformação aqui através de Jesus Cristo. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Claro. Se o tempo permite. Não, pode. A pessoa que tem medo do Apocalipse, ela ainda não está convicta das promessas. Ela, mesmo dentro das igrejas, nós temos crentes, vou usar esse termo, porque é um termo que eu gosto pessoalmente. Nós temos crentes que não têm a verdadeira convicção da salvação em Cristo. Porque a pessoa que lê o Apocalipse e toma nota, toma conhecimento de todas aquelas promessas, se ele não desejar morrer, é porque ele ainda não entendeu o que o texto quer dizer. E já passando para essa questão do 6, você me permite passar pelo 4 antes? Claro, posso comentar? Pode comentar. O número 4 também é muito interessante. Né? Nós temos ali, por exemplo, na visão de Ezequiel, no capítulo 1, quando ele tem uma visão incrível, uma visão belíssima. Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso, chamado A Carruagem dos Galgalim. Está lá no Clube de Autores, no meu perfil do Instagram. Aquele que tiver interesse pode conhecer todos os meus 6 livros ali, né? Então, ali eu vou detalhar a visão do profeta Ezequiel. Quando ele olha para a carruagem do trono celestial, ele vê Cristo assentado em um trono de safira, né, um azul safira, sobre firmamentos, onde os cavalos dessa carruagem são querubins. E esses querubins, eles trazem 4 rostos. Eles são 4 querubins. Cada querubim tem 4 rostos,
4 asas, 4 braços, formando exatamente um quadrado que tem 4 lados e 4 vértices. Então é assim algo estrondoso, né? E há uma relação entre cada face, né? Porque o que ele via olhando de frente, ele via que o rosto da frente era de homem, o de trás era de águia, né? Olhando de frente, à esquerda dele, à esquerda de Ezequiel, havia um rosto de leão e à direita havia ali um rosto de boi, onde cada uma dessas faces tem uma relação com cada um dos 4 evangelhos. Cada face representa um evangelho e cada evangelho mostra uma face de Cristo. É um Cristo quadrifacetado, né? Onde nós temos ali, Cristo ele veio como homem, a face de homem, né? Ele veio também como Deus, é a face de águia, ele veio também como servo, é o rosto de boi, e também veio como rei, que é o rosto do leão. Agora passando para o número 6 e chegando a essa questão. No livro de 1 Reis, no capítulo 10 e verso 14, e também no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, nós vamos ter ali uma menção a esse número de 666. Isso é muito interessante, porque em 1 Reis, no capítulo 10, está escrito que anualmente Salomão recebia 666 talentos de ouro como tributos do seu reino. Os povos dominados ali entregavam tributos ao rei Salomão, equivalentes a 666 talentos de ouro. E isso só o ouro. O texto nem fala da prata e dos demais tributos que ele recebia. Convertendo isso, se nós compararmos aí cada talento com cerca de 34 quilogramas de ouro, né, nós vamos ter aí cerca de 23 toneladas de ouro. O que equivale hoje, aproximadamente, claro, a 9 bilhões de reais somente em ouro. Era o que Salomão recebia como tributo. Agora pensa a glória de um homem desse. Então, vejam, no capítulo 10 traz essa glória. Já no capítulo 11 traz a queda. Então, a queda. Porque os 666, esses 666 talentos de ouro, vão representar o ápice da arrogância de Salomão e do afastamento dele da presença de Deus. É a independência de Salomão em relação a Deus. Eu estou no auge, eu tenho 1000 esposas. Toda a sabedoria que ele deu. Exatamente. E ali já no capítulo 11, o profeta Aías passa por Jeroboão, pega a sua capa, rasga em 12 partes, entrega 10 para Jeroboão e fala assim, ó, assim te diz Deus, porque Salomão, né, não quer mais ouvir a minha voz, porque Salomão ali já havia, por causa das muitas mulheres, que Deus já havia inclusive avisado em Deuteronômio que o rei não deveria ter muitas esposas, porque lá no Éden, Deus disse que a mulher teria o coração do homem na palma da mão, e não o contrário. Então muitas esposas, com certeza, entrariam e corromperiam o coração do rei. E o que fizeram, né? Exato. O que fizeram. Então, por amor de tantas mulheres, o que ele fez? Ele ergueu altares de idolatria. Isso nos capítulos, né, que estão relacionados ali ao capítulo 10. Então, já no capítulo 11, o profeta Aías, ele entrega 10 pedaços da túnica para Jeroboão e diz assim, olha, eu rasgarei 10 tribos do reino unido de Israel e entregarei na sua mão. Mas não vou fazer hoje no reinado de Salomão por amor de Davi, mas vou fazer no reinado de Roboão. E Jeroboão fugiu e ficou 40 anos no Egito. Quando, assim, ele ficou durante o período do reinado de 40 anos, né, de Salomão. Quando Salomão morreu, ele retorna e ele assume, de fato, o cumprimento da profecia. Há uma divisão, há uma cisão do reino em 2 partes,
onde nós temos ali o reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. E assim como o profeta Aías havia profetizado, por causa da incircuncisão do coração de Salomão, porque ele transgrediu por causa de tanta glória, de tanta grandeza, ali Jeroboão assume 10, exatamente o número de pedaços da túnica que Aías entrega para ele. E Roboão, o filho de Salomão, fica ali com as tribos de Judá e Benjamim. E nós temos então, portanto, que o 666 é um símbolo de independência, de arrogância, de rebeldia contra Deus. E eu te pergunto, quem foi o primeiro no universo, na história da criação? Foi Lúcifer. Exatamente. Então nós temos ali, nós não temos o Pai, o Filho e o Espírito? Sim. E o 7 não é o número da perfeição? Sim. Então o 6 é o número da imperfeição. Mesmo porque o homem foi criado no 6º dia. Então nós temos ali 666, a trindade satânica. O dragão, que nós vamos falar sobre ele. Sim. A besta que ergue do mar, que é o anticristo. No capítulo 13. Exatamente. E a besta que ergue da terra, que é o falso profeta. Então 666 é o símbolo máximo da rebeldia contra Deus. O que isso simboliza? Se nós olharmos aí, por exemplo, as últimas estatísticas, a cada ano nós temos crescido cerca de 200 anos em evolução na ciência e na tecnologia. Agora com a IA a gente vai conseguir fazer 50 em 5, ou até mais. 100 em 5, por aí. Então assim, a média está dando 200 anos. Então daqui a 5 anos nós teremos evoluído 1000 anos. E o que é que a palavra vai dizer? Que no fim dos tempos a ciência se multiplicará. Então 666, representando espiritualmente a trindade satânica, ela simboliza o ápice do poder religioso, político e militar da humanidade. O homem se sentindo Deus, tal como o Deus desse século sempre se sentiu, né? Tanto que quis destronar Deus e tomar o lugar de Deus. Então 666 ele tem assim uma simbologia, uma significação espiritual muito grande e muito ampla. Mas resumindo, para o nosso tempo, o 666, né, daqui em diante, simboliza a independência, suposta, o sentimento do homem de ser Deus. Eu não preciso mais de Deus porque nós somos suficientes por nós mesmos. Entendi. E como você entende hoje a figura do dragão no mundo atual? Olha, o dragão, ele está aí desde o princípio. Porque o próprio texto vai dizer que esse dragão é a serpente do Éden. E curioso, porque no Éden a serpente não rastejava. Ela tinha patas. Tinha pés e mãos, né? Tinha patas. Ah, mas onde está escrito isso? Na Almeida Revista e Corrigida, a ARC, por exemplo, nós vamos ler que a serpente era a mais astuta das alimárias. Alimária é um termo utilizado para um ser quadrúpede. Então, lá no Éden... O castigo que ela recebe de se rastejar dá a entender que ela não tinha. Pô, vai se rastejar. E era chamada de alimária. Como poderia ser uma alimária se não tivesse 4 patas, né? Então, o dragão, ele é o pai da mentira. É o Deus desse mundo. E há um hino na harpa cristã que eu gosto muito, o hino 36. Depois, o ouvinte, né, tenha a curiosidade, se não conhece, de procurar ouvir esse hino. E nós teremos aí, inclusive, com aquele sou peregrino aqui, como Abraão andava peregrino procurando uma pátria celestial. Nós somos estrangeiros aqui. É por isso que nós temos tantas lutas, tantas guerras e batalhas. Porque nós estamos em um país estrangeiro, em um país, em uma terra que não nos pertence, que não é nossa. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio aqui nos devolver a nossa pátria celestial. Entendi. E como você enxerga a besta que surge do mar? Assim, ela tá... Como é que... Eu gostaria de entender meu mesmo como é que
a visão do Apocalipse hoje está acontecendo? A inteligência artificial é um caminho para o fim dos tempos? Então, estou falando aqui como pré-milenista e pré-tribulacionista. Sim. Então, eu acredito, né, como assembleiano, que a igreja, na manifestação do anticristo, nós não estaremos mais aqui. Então, a prova de que tudo isso ainda não começou, né, a última e 70ª semana do profeta Daniel, porque ele profetiza sobre as 70 semanas, ou também sobre as 2.300 tardes e manhãs, no capítulo 8 de Daniel. Sim. Né? Eu creio que nós ainda não estamos aí nos últimos dias, nos últimos 2.520 dias. O arrebatamento vem antes? Vem antes, de acordo com a visão pré-tribulacionista. Entendi. Porque tem muitas visões. Tem pessoas que, eu já ouvi falar, tem pessoas que acreditam que vai ter 12 arrebatamentos após um milênio, algo assim. Existem diversas vertentes, né? Então, a prova de que a tribulação ainda não começou é que a igreja não foi arrebatada. Certo, entendi. E hoje, existem profecias do Apocalipse que já se cumpriram ou todas estão, assim, há de acontecer, estão no futuro? Eu não vou dizer somente do livro do Apocalipse, mas nós temos profecias se cumprindo nesse exato momento. Entendo. Por exemplo, Isaías 35. Isaías 35 diz que no fim dos tempos, os desertos produzirão flores. Pesquisem na internet depois para vocês verem. Um fenômeno onde os cientistas não sabem explicar como e por quê o florescimento dos desertos está tão acelerado da maneira como se encontra. Outro texto. Vamos lá para Ezequiel capítulo 37. Aí vamos voltar na história em 14 de maio de 1948. O que aconteceu? Independência de Israel. Quando Ezequiel olha e profetiza sobre o Vale de Ossos Secos. Ali, em 14 de maio de 1948, foi declarada a dependência de Israel. Sim. Depois de uma diáspora que durou aí, 2.000 anos aproximadamente, eles estão retornando até os dias de hoje, em cumprimento direto à profecia de Ezequiel 37. Vamos um pouco mais. Vamos avançar em Ezequiel 47. Vocês, não sei se vocês sabem, mas o Mar Morto está produzindo água doce. O mar mais salgado do mundo está produzindo água doce. Não sabia essa informação. A água doce está brotando ali, exatamente às margens do Mar Morto, e está crescendo ali peixes. Estão crescendo peixes e plantas. Agora, deem uma lida em Ezequiel 47, para vocês verem o que está acontecendo. Vamos um pouco mais. Recentemente, relativamente recente, surgiu uma notícia. Sim. Onde biólogos israelenses, eles descobriram sementes de tâmaras que haviam sido extintas. Conseguiram ressuscitar sementes Eu cheguei a ver 2.000 anos. uma notícia dessa. Sim, e o primeiro espécime foi chamado de Matusalém. Já está produzindo tâmaras que haviam sido perdidas, elas haviam estado extintas, e encontraram essas sementes de 2.000 anos ali em Massada, né, na fortaleza que pertenceu a Herodes. Então eles conseguiram ressuscitar tamareiras que muito possivelmente, né, foram comidas pelo próprio Cristo. Então, assim, nós temos cumprimentos diretos. Agora, avançando para o livro do Apocalipse. Vocês já ouviram falar no relógio do juízo final? Sim, que é um relógio que tem lá de 1 minuto, aí depois o pessoal muda, cada ano que passa vai vendo como vai ficar. Exatamente. E vocês sabem que ele não é uma criação religiosa. O relógio do juízo final, ele é uma criação homem, dos maiores cientistas da Terra. Ah, sim. E fizeram um relógio, assim,
Cada vez que está mais próximo acontece uma fatalidade, eles decidem, faltam 30 segundos, faltam 1 minuto. Exatamente. Às vezes eles reduzem, às vezes eles Exatamente. botam mais perto do ponteiro final. Sim, eles levam em conta diversas coisas, principalmente a evolução da tecnologia, o desequilíbrio climático e também, agora recentemente, com o advento da inteligência artificial. Então, sabe quantos segundos estão faltando para a meia-noite? 30. 89 segundos. 89 segundos? 89 segundos para a meia-noite. Eu não estou falando agora de religião, estou falando de ciência. Um relatório da ONU recente sugere que é impossível restaurar o clima na Terra. Chegamos a um estágio que não é possível mais a gente tentar salvar o nosso planeta. Então, cada vez mais nós estamos vendo, né, sinais nos céus, na Terra, eclipses que nunca duraram tanto, erupções solares que ameaçam destruir os sistemas de comunicação na Terra, aproximações de objetos não identificados, né? Sem contar no derretimento de geleiras e no desmatamento. Então, depois vocês tenham a curiosidade de pesquisar a respeito disso, né? Isso é o que toda a Bíblia vai nos alertar sobre os sinais que precederiam o fim. Entendi. Como você citaria, a gente cai aqui em capítulo 17, a mulher montada na besta. Ou seja, a gente vê um capítulo onde a mulher está sendo perseguida, ela sente dores de parto, como diz o livro, e a gente percebe aqui, no capítulo 17, que a mulher aparece montada na besta. Sabe, como você enxerga esse capítulo e essa passagem aqui no livro? Ela é chamada de a Grande Babilônia. Sim. A mãe das abominações. E ela aparece assentada numa besta. Percebam como isso é riquíssimo, isso é muito interessante. Tem tempo para explanar? Claro. Tá bom. Então vamos lá. A visão do dragão. Sim. O dragão, ele é vermelho. A besta também é. Essa besta é o anticristo. Sim. Ela é a mesma besta que emerge do mar. Ela não é a besta que emerge da terra. Sim. Então percebam, há uma diferença, há semelhanças e há diferença. A principal diferença, as diademas do dragão aparecem sobre as cabeças. As diademas da besta aparecem sobre os chifres. E qual é a diferença disso? As 7 cabeças do dragão representam a totalidade do poder mundial que ele detém. Então, se a coroa está na cabeça, um sinal de intelectualidade e espiritualidade. Então, ele detém o poder intelectual e espiritual de todo o globo. Sim. Agora, quando as diademas aparecem nos chifres, isso simboliza que o poder está no âmbito político e militar, que é justamente a característica do anticristo, que aparece como um cavaleiro, em que foi lhe dado um arco. Mas perceba, ele é um cavaleiro branco, muito semelhante a Cristo, só que ele tem nas mãos um arco sem flecha, enquanto Cristo aparece com uma espada. Uma espada é um objeto de luta com proximidade. Uhum. Um arco não, é a distância. É a distância. Na ele covardia, na obscuridade, ele trabalha na obscuridade, na covardia, a distância. Cristo não, ele encara face a face. Então, voltando à questão do dragão, nós temos ali que há semelhanças e diferenças. Então, a semelhança está na cor, a semelhança está no número de cabeças, né? São 7 cabeças e 10 chifres, as cabeças simbolizando reinos e os chifres simbolizando possivelmente homens, que representam poderes militares e políticos, e ela aparece assentada como um sistema religioso. Então ali é um sistema religioso prenunciado pela besta que ergue da terra. Então perceba, besta com besta, né? Nós temos ali a besta que ergue da terra, simboliza o falso profeta, simboliza um homem que vai atuar como um profeta, endossando
a superioridade da besta que ergue Do mar. Então, uma besta endossando outra. Assim como João abria caminho, o João Batista abria caminho no deserto para que Cristo entrasse, o falso profeta ele vai fazer isso. Ele vai abrir caminho, com certeza ele vai operar sinais e maravilhas. Enganarão a muitos. Enganando. Até às vezes até os eleitos. Você, Com certeza. nessa passagem, você citou que talvez o arrebatamento aconteça antes desse emergir da besta ou emergir do falso profeta, certo? No caso, como a gente tem esse texto que fala sobre que ele farão, como você falou, milagres e várias coisas magníficas, e enganarão a muitos até os eleitos. Você não acredita que, assim, o arrebatamento ocorre após isso? Veja só, aí nós temos diversas linhas de raciocínio. Mas você mencionou a mulher sentada na besta. Sim. Correto? Correto. Mas aí depois você falou de uma mulher que foge da besta. Não é isso? Que é o decorrer da história. Então são mulheres distintas. A mulher assentada sobre a besta é um sistema religioso. Ela não é o falso profeta. O falso profeta é a besta que ergue de um sistema religioso. Sim. E ele vai fundamentar esse sistema religioso, ele vai aprofundar, é ele que vai dar ali subsídios para que esse sistema religioso, apoiado em um sistema político e militar, porque a mulher está sobre a besta, né, que é o anticristo, que eles venham enganar, veja só, a quem eles vão enganar? Quem são os eleitos? Não é Israel? Sim. E eles não permanecerão? Sim. E não haverão muitos deles que se converterão a Cristo? Então, talvez o texto não esteja falando exatamente desses eleitos. E que aí nós entramos nos 144 mil, que é o número de qual nós não falamos. Que eu disse que há uma significação espiritual muito grande. Então, quem são esses 144 mil? São remanescentes que estarão aqui nos últimos tempos. Por últimos tempos, eu quero dizer, né, os 7 anos, os últimos 7 anos, a última semana de Daniel, né, que é a semana 70ª, e esses 144 mil, o próprio texto vai dizer que são homens que são puros. Eles não se contaminaram, porque foram separados para um ministério. Perceba, a igreja não vai estar na terra. Aí você entrou nessa questão. Se não vai ter igreja na terra, quem vai pregar? Os 144 mil. Certo. Eles são missionários de Cristo. Eles são homens que foram eleitos para continuar a espalhar o evangelho de Cristo. Porque como é que os israelitas dos últimos tempos, me refiro dos últimos 7 anos, como eles vão se converter se não tiver quem pregue? Exatamente, entendi. E esses 144 mil, eles são muito, assim, eles são interessantes nessa questão. Porque o 144 é um quadrado perfeito. O que é isso? É o 12 elevado ao quadrado. É o 12 vezes 12. O 12 é um símbolo, é um número que representa poder, autoridade. 12 apóstolos, 12 tribos. E 12 vezes 12 dá exatamente 144. Mas fala de 144 mil. Tá bom. Então 144 mil é 12 vezes 12 vezes 1000. E 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Agora vamos voltar lá no Santo dos Santos, do Templo de Jerusalém, e eu te pergunto, qual era a medida da altura, comprimento e largura? 10 metros. 10 por 10 por 10. Qual que era o volume? 1000. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Vezes 12 vezes 12, 144 mil. Que é justamente a medida, né, em proporção, é claro, da cidade celestial. Quais são as medidas? Também é um cubo? Sim. O Santo dos Santos, aonde a arca ficava, era um cubo. E a cidade celestial também é um cubo, com 12 mil estádios. Olha o 12 novamente. 12 mil estádios. Então pense em um cubo.
12.000 estádios de comprimento, 12 de altura, 12 de largura. Convertendo isso, dá 2.200 quilômetros. Uma cidade com comprimento, largura e altura de 2.200 quilômetros. E eu escrevi um livro sobre isso, chamado A Cidade do Trono Celeste. Depois vocês vejam lá, né, onde eu detalho, onde minuciosamente eu mostro todos esses detalhes. Sim. Então a Bíblia, ela está toda interconectada. Né? Um assunto puxa outro e uma simbologia leva a uma outra simbologia. Incrível, incrível. Aqui também no capítulo 17 a gente tem um versículo muito famoso, que no versículo 9, que fala: aqui requer mente sábia, as 7 cabeças são 7 colinas sobre a qual está sentada a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer pouco tempo. A besta que era, agora não é o 8º rei, um dos 7, caminha para a perdição. A gente vê que tem muita gente que liga esses versículos a Roma, a Igreja Apostólica Romana. Com certeza. Como você, quando é 7 colinas, a Roma é uma cidade que está sobre 7 colinas, como você entende isso, apesar assim, de ser talvez um comentário ou uma, não ideologia, eu estou tentando achar a palavra correta, mas uma mistificação de até fazer uma crítica à Igreja de Roma. Não, a Igreja de Roma. Olha, eu acredito que o Evangelho, ele veio para impactar. O próprio Cristo disse que ele veio trazer espada. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito cauteloso com relação a esse tipo de declaração. Entendo. Porque o mesmo Cristo que disse isso, ele chega à prostituta e não lança nenhuma pedra sobre ela. Então, eu acredito que quando eu dissemino divisões, quando eu aponto condenando isso ou aquilo, eu estou saindo fora. Entendo. Porque 1 Coríntios 13 vai dizer sobre a suprema excelência do amor. E aí vai dizer lá, dentre a fé, a esperança e a caridade, que é o amor, qual que é o maior de todos? É o amor. Então, eu sou muito cuidadoso nessas questões. Eu tenho muita preocupação em ferir as pessoas. Porque nós temos muitas pessoas católicas, amigas, pessoas respeitadas e que merecem, Caio, todo o livre-arbítrio. Não sou eu que vou convencer ninguém. Nunca foi o meu papel, como pregador da palavra, convencer. O meu papel é pregar. Agora, de uma coisa eu falo com toda certeza. Idolatria é um caminho para o inferno. Um caminho de mão única. Não é mão dupla. Entendo. E isso eu posso dizer com toda certeza. Agora, há sim a vertente que acredita que esse sistema todo seja a Igreja Católica Apostólica Romana. E eu, particularmente, acredito que isso é passível de muito estudo, muita análise, porque eu posso trazer aqui para você muitas explicações possíveis a respeito disso. Eu acredito, como o próprio texto diz, que esses 10 chifres representam 10 reis que vão se levantar. Então, o sistema de hoje nem se compara com o sistema satânico em seu auge, em seu ápice, justamente ali nos últimos 7 anos de tempo que Satanás terá para tentar impetrar o seu plano de destruição. Perfeito. Indo para o final de Apocalipse, lá no capítulo 21, a gente vê a Nova Jerusalém, lá no capítulo 21,
Como essa promessa pode trazer esperança para os cristãos de hoje? Eu gosto muito de ler Apocalipse 21 e 22, porque nós temos ali, né, o capítulo 1, ele vai trazer a introdução. No capítulo 2 e 3, nós temos as promessas e as exortações às 7 igrejas da Ásia. No capítulo 4, nós vamos ver a visão do trono. No capítulo 5, nós temos ali o Cordeiro, a visão do livro selado com os 7 selos. Do capítulo 6 ao 18, nós temos a descrição do que vai acontecer na tribulação. Sim. Então, o que vai acontecer nos últimos 7 anos? Na última semana de Daniel, né? E eu também escrevi um livro sobre isso, chamado Quando o Último Grão Cair. É a minha obra-prima. Você tem que trazer um livro desse aí pra gente. Sim. Tem que botar aqui e colocar aqui pro pessoal ver os livros. Ué. É verdade. Vocês podem ter acesso a eles lá no meu Instagram mesmo. Né? Na bio lá, vocês clicam, vão ser direcionados para o clube de autores, porque eu publico como autor independente. Então, no meu livro, eu proponho uma proposta. Sim. Eu quero ser muito claro nisso. Porque isso aqui não é profecia de 2012, profecia dos Incas, dos Maias e etc., Isso. de que Jesus vai voltar em tal data. Não, a minha intenção não é essa. Mas no meu livro, eu descrevo possíveis datas para o cumprimento das profecias de Daniel 8 e Daniel 9. E a última semana é justamente a tribulação, os últimos 7 anos. Porque Daniel vai falar de 70 semanas de anos. Então uma semana tem 7 dias, mas cada dia vale 1 ano. Então uma semana profética de Daniel vale 7 anos. Já se passaram 69 semanas. Então nós estamos caminhando, porque há um lapso. Chegou na 69ª semana, Sim. Houve um lapso, que é o período da igreja. E lá eu calculo, inclusive, mostro os dias da igreja, o tempo que a igreja tem, né, com base em uma proposta. Eu quero ser claro nisso. É uma proposta teológica. E qual é essa proposta? As datas. Qual é? Não posso. Só consegue, só se for livro. Só tem acesso se ter o livro. Tem que ler o livro. Tem que ler o livro. E ali eu dou possíveis datas para o fechamento de tudo isso. Entendi. Né? Então, assim, eu analisei ali um calendário hebraico, um calendário moderníssimo, baseado em cálculos astronômicos, chamado Torá Calendar. Então, o calendário da Torá, ele se propõe o verdadeiro calendário. Por quê? Os calendários eles se perderam com o tempo. Então, é impossível ali a passar do calendário juliano, por exemplo, para o gregoriano. Então, anos se perderam. Então, nós não podemos, através dos nossos calendários, poder contar. Fazer esses cálculos. Os 77 ou as 2.300 tardes e manhãs, que na verdade são 828 mil dias. E ali eu mostro, inclusive, as tabelas, eu mostro certinho ali, ensino como somar. Né? Eu dou todas as tabelas com os dias contabilizados e como somar isso ali. Então, ali, através do capítulo 21 e 22, nós temos ali a esperança máxima. Né? Realmente, o fim é a culminância, é o fechamento do arco que começou lá no Gênesis, e nós temos a visão lindíssima de uma cidade feita de ouro, de cristais e pedras preciosas, né? E uma riqueza assim indizível, não tem como adjetivar. Então, seria muito interessante que, ao invés de se ater à questão dos cavaleiros, a questão das pestes, dos terremotos e tudo mais, as pessoas elas fossem um pouco mais à frente e chegassem até o capítulo 21 e 22. E nós temos ali, né, no fechamento do capítulo 22, a última promessa do Senhor Jesus, né, que diz que certamente ele virá sem demora. Vem em breve. Exatamente. Feliz é aquele que guarda as palavras deste livro. Exatamente. Então, essa é a grande esperança que nós temos, viu, Caio?
Ótimo. Por isso que nós lutamos todos os dias, né? Então hoje eu peço que você passe uma mensagem para o nosso público aqui, uma mensagem para quem tem, para você que tem medo de ler o Apocalipse, quero que você passe uma mensagem para essa pessoa se preparar e tá podendo dar início à leitura desse livro. Tá certo. Caro espectador, eu espero que as minhas palavras possam encontrar lugar no seu coração. Eu venho aqui hoje, não é anunciar livros, eu não venho aqui, como a palavra diz, tocar trombetas diante de mim, não é isso. Eu venho aqui com um único propósito de espalhar a mensagem do reino. Então eu digo a vocês, os tempos estão terminando. Realmente nós vemos sinais como nunca na história da humanidade houve antes. E eu espero que ao contemplar esses sinais e ao conhecer o livro do Apocalipse, que você possa estar ali antenado, sincronizado, sintonizado com o Espírito Eterno, para que ao invés de sentir pavor, medo, você se desprenda desse mundo caído, porque nesse mundo, quando nós olhamos 360 graus, tudo que nós vemos é angústia, choro, sofrimento, perda. E em Cristo nós temos uma promessa. E você se guiar somente pelas palavras do livro, talvez não vai ser suficiente. Mas eu te convido muito mais a não permanecer só na letra fria, mas mergulhar no oceano do Espírito, para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Porque o que me convenceu da mensagem do Apocalipse não é o Apocalipse em si, mas toda a minha trajetória como crente, como servo de Deus, e vivendo todas as circunstâncias e situações sobrenaturais. Recentemente, nós perdemos um membro da igreja de Caldas Novas, o nosso presbítero André Andrade. Ele sofreu um acidente e partiu para a eternidade. Um homem conhecido, um homem íntimo. Nós éramos conhecidos, conversamos, andamos muito juntos. E antes de ele partir, ele teve uma experiência. Ele foi arrebatado ao céu e ele viu coisas que quando ele voltou de lá, ele não sabia explicar. E ele olhou para a esposa e os 5 filhos e disse: eu não queria voltar. Então, o que o André viu lá em cima é algo tão poderoso e forte que ele não queria voltar para a sua própria família. E eu mesmo já tive muitas experiências sobrenaturais. Eu já ouvi, por exemplo, quando a minha esposa engravidou, eu busquei da parte de Deus o nome do meu filho. E existe inclusive um testemunho meu lá no meu Instagram, onde eu detalho essa história de que eu ouvi a voz do Senhor falar comigo. Eu ouvi em alto e bom som. E o Senhor deu o nome do meu filho. Ele disse para mim qual deveria ser o nome. E eu perguntei a ele qual deveria ser o nome. Inclusive, também, na noite em que meu pai faleceu, o Senhor me avisou. Eu estava na sala, vendo televisão, e o Senhor me levou para fora, e ali ele me avisou, eu liguei para o meu pai e me despedi dele. Isso era às 11 horas da noite. Na madrugada, meu pai deu entrada na UTI com infarto agudo do miocárdio. Então, eu tenho muitos testemunhos para contar, e através desses testemunhos, né, através da minha vivência que gerou esses testemunhos, é que eu digo a vocês que o mundo espiritual é real. Tudo isso é real. Não pensem que isso é história de crente. Não. Eu te convido, você, a mergulhar no oceano do Espírito e conhecer os mistérios insondáveis do Senhor. Top, que incrível mesmo. Então a gente já está encaminhando para o final, e como todos os convidados eu peço para a gente fazer uma oração junto. Amém. Deixa eu ver, você pode estar guiando a gente na oração. Glória a Deus. Vamos lá? Senhor Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença.
Eu sei que a tua presença está aqui porque eu posso senti-la. Senhor, foi muita luta para chegar aqui hoje. O Senhor sabe como foi difícil, não só para mim, mas como para o seu servo que está aqui na minha frente. Grandes perseguições, Senhor, ainda nos aguardam, mas eu tenho certeza de que o Senhor está conosco. Então permaneça conosco. Deus abençoe o irmão Caio. Abençoe, Senhor, o projeto dele. Pai, que o Senhor seja com ele, onde quer que pisar as plantas dos pés. Senhor, não importa onde ele entrar ou onde ele sair, Deus, que o Senhor seja com ele. Pai, que o Senhor unja o teu servo, derrame sobre ele, Pai, a tua bênção, e que o Senhor possa alcançar, meu Deus, quem quer que esteja ouvindo este podcast, esse episódio 4. Meu Deus, que o Senhor possa visitar. Eu não sei, talvez no trabalho, talvez em casa, talvez numa praça, talvez até prestes a entrar para o culto da igreja. Meu Deus, não importa. Eu espero, Senhor, eu oro fortemente para que o seu Espírito atravesse as fronteiras do tempo e do espaço e que essa pessoa possa sentir a tua presença e que ela possa ser convencida, não por mim, não por minhas palavras de sabedoria, porque eu não tenho nenhuma, mas pela grandeza e pela majestade do seu Espírito, Deus. Que o Senhor seja com cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar para o seu amigo, sua amiga, para ele ouvir essa palavra e assim entregar a vida dele para Cristo. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Até mais.